Deus Pai, nos guarda, nos livra do mal, Senhor Deus, pois estamos aqui para fazer o Teu querer e a Tua vontade, Senhor Deus. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, que é para Ti, nessa noite. Amém? Cumprimente, irmão, com a paz do Senhor. Vou estar louvando o primeiro louvor da harpa, a Milena louva o segundo e a Rayane louva o terceiro. Amém? Vamos estar louvando 665. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. E as palmas louvam o Senhor nessa noite. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor.
enfermidade sairão, Senhor. Cumprimente irmão com a paz do Senhor, amém? 467. Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode proteger. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu, Ele sempre acirrar, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação, dando a mão de poder, o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. E as palmas lá ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Solta o cabo da nau. Vamos estar se colocando de pé nessa noite para estar fazendo uma oração. Enquanto isso, o pastor Júnior já prepara um louvor para estar louvando.
Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor Deus. Eu creio que o Senhor já se faz presente em nosso meio nessa noite. Quero te pedir, Senhor Deus, para que o Senhor possa abrir as nossas mentes, que o Senhor possa abrir os nossos corações, para que nós possamos, Senhor Deus, Pai, receber a Tua palavra. Hoje estamos aqui neste culto, Senhor Deus, culto da palavra, para aprender mais e mais de Ti. Deus, abre os nossos entendimentos, Senhor Deus. Visita a mente, visita o coração de cada um nessa noite, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, vai visitando, Senhor Deus, que tudo que não provém de Ti venha cair por terra em nome de Jesus, para que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor, para que o Teu nome venha a ser exaltado, pois estamos aqui, Senhor Deus, Pai, para Te adorar, para Te exaltar e bendizer o Teu santo nome, porque se não fosse pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o que seria de nós? Recebe a nossa adoração, Pai, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. Adore o nome do Senhor. Glória a Deus. A dor de procurar e não achar uma saída, e é tão sofrível ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não respondida, desesperar e ver a vida destruída, e conclui que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí e vem para decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder e Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia! Se foi Ele quem apareceu, uma esperança, uma solução. Se foi Ele mesmo quem falou, se Ele é a vida e a ressurreição, como Ele disse, Lázaro vem para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina, quando Ele estende a sua mão. Aleluia! Quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Aleluia, você pode adorá-lo. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui nessa noite, mas Ele vem aí e vem para decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder e Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o teu nome é Jesus Cristo. Se foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição, quando Ele disse, Lázaro vem para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da
Só quem crê nisso, adora o nome dele. Quando ele estende as suas mãos, e quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Ei, ele vai além da medicina. E quando ele estende as suas mãos, e quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Jesus, e ele ainda tem a solução. E ele ainda tem a solução. Aplauda Jesus, oh glória. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar fazendo a leitura do livro de Gênesis, o seu capítulo 20. Já peço já que a mocidade vai se preparando e as irmãs também, para assim não perder muito tempo. E o Wellington vai estar lendo a palavra. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Vamos estar fazendo menção do texto. Gênesis 20. Vossos amados, achou? Vamos estar tomando leitura. Abraão mente para Abimeleque. Abraão se mudou para o Neguebe, ao sul. Percebeu, porém, algum tempo entre Cádiz e Sur, e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: ela é a minha irmã, pois isso o rei Abimeleque de Gera mandou buscar Sara para o seu palácio. Naquela noite Deus percebeu a Abimeleque num sonho. Ele disse: você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim disse: Senhor, castigará uma nação inocente? Não foi Abraão que me disse: ela é a minha irmã. Ela é a minha irmã. E a ela própria afirmou: sim, ele é meu irmão. Agi como todo com toda inocência. Minhas mãos estão limpas. No Senhor. Deus repreendeu. Sim. Meu Deus. Parei no 18, isso? 18? Isso. Pois o Senhor havia tornado. Melhorou. O Senhor havia tornado. Havia, porém, foi no 18 mesmo, né? No 8? Isso. 6, melhor. No Senhor. Deus respondeu: sim, eu sei que você é inocente, por isto o impedi
pecar, e não deixei que o meu Deus, eu pedi tocar, e não deixei que a tocasse. Agora devolve a mulher ao marido dela, e ele orará para isso, por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas se não a devolver, esteja certo que você e todo o seu povo morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e se reuniu todos os seus servos. Quando os seus sentou e que havia acontecido, seus homens se acharam de modo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. O que você fez conosco? Perguntou. Que crime cometi para merecer estas tratamento que nos torna a mim e ao meu reino culpandos destes grandes pecados. O que você me fez tão não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? Abraão respondeu: pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficarem com minha mulher. Além do mais, ele é de fato minha irmã, porém por parte de pai, mas não de mãe, e eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para outro, eu disse a ela: faça-me este favor, por onde fomos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque pagou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: veja, minha terra está à sua disposição. More onde lhe parecer melhor. E disse Sara: estou dando o seu irmão 1000 peças de prata diante de diante dessas testemunhas, para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e sua serva, de modo que puderam ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéril todas as suas mulheres do harém de Abimeleque, por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. Amém? Os irmãos me perdoam que eu estou sem óculos, mas agradeço a minha rica oportunidade. As palmas em engrandecem ao Senhor Jesus.
Amém, aleluia. Mocidade Manancial já está com oportunidade para estar louvando nosso Senhor. Aleluia. Mocidade Manancial cumprimenta a igreja com... E toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dai-me tua graça pra te alcançar lugares altos, aonde tu estás aceitado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dai-me tuas asas, dai-me tuas asas, pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dai-me tuas asas, dai-me tuas asas, pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás aceitado acima de todos. Tão grande tu
oportunidade, as palmas ao Senhor. Amém, aleluia. Círculo de oração Dorca já está com oportunidade para estar louvando ao Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. O grupo Dorca, sauda a amada igreja. Eu vim aqui falar contigo, pois sei que és meu amigo e entendes minha dor. Senhor, acho que não vou suportar, está difícil caminhar e de seguir até o fim. Senhor, as aflições me apavoram, as tempestades me assolam, os inimigos caçoam de mim. Senhor, está difícil a minha vida, é como um barco à deriva, no meio de um grande mar. Deus, fala comigo, tu és meu alento. Fala comigo, quebra esse silêncio. Filho, hoje eu desci só pra você e decidi te responder e acalmar teu coração. Não temas, eu não perdi o controle, sou quem permite a tua noite, estou na situação. Fui eu quem permitiu que acontecesse, e o que tu tinha tu perdeste, te coloquei na provação. Fui eu quem permitiu que a eternidade tua família assolasse, pois tu estás em minhas mãos. Mas serei eu que vai chegar de surpresa, serei eu que vai entrar na peleja, serei eu que o quadro vai mudar, serei eu que o que chafole de repente vai pôr no lugar. Aquieta, se acalma, minha glória, pois o jogo me levantei por ti. É só pra agir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu
oportunidade, aplaude o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar passando para o momento da oferta, amém? Está pedindo para o nosso cooperador Henrique, está trazendo a palavra de dízimos de oferta. Enquanto isso, a pastora Luciana prepara um louvor para estar louvando nesta noite. Pai do Senhor para a igreja, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 9, verso de número 16. Verso de número 6, amém? Nove, 6. E digo isto, que o que semeia em pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Texto que o nosso pastor gosta muito, né? E aquilo que ele diz todas as vezes que ele vai ministrar sobre oferta, que Deus ele dá semente para aquele que semeia. Deus ele vai dar algo para aquela pessoa, sabendo que aquela pessoa ela vai retribuir para Deus. Então Deus ele sabe para quem ele dá as coisas, sabendo que daquela pessoa vai surgir um resultado, vai surgir algo, ela vai devolver aquilo que Deus deu para ela. Por muitas das vezes Deus ele não dá aquilo que muitas pessoas pede, porque ele sabe que aquilo que as pessoas pedem, elas não vão voltar para agradecer, elas não vão voltar para agradecer aquilo que Deus deu para ela. Por muitas vezes nós somos assim, nós recebemos algo da parte do Senhor, mas nós não sabemos voltar para agradecer. A gente só quer pegar a parte boa e quer deixar a parte ruim de lado. Só queremos pegar aquilo que nos favorece e queremos deixar Deus de lado. E por muitas das vezes coisas nas nossas vidas é impedida por causa disso. Por muitas das vezes algo nas nossas vidas que nós estamos pedindo não vai para frente, porque Deus sabe que nós não vamos voltar para agradecer. Quando Deus der algo e você tiver uma maturidade, você tiver na maturidade de receber aquilo, Deus sabe que você vai voltar para agradecer. Então se você está pedindo algo para o Senhor e ainda não está recebendo, é porque ainda não é o tempo, porque Deus sabe o tempo de dar é aquela coisa que você está pedindo, e você sabe o tempo de voltar para agradecer. Então saiba agradecer o Senhor por aquilo que Ele vai te dar e por aquilo que Ele vai colocar nas suas mãos. E aqui na palavra está dizendo, não por tristeza, por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. É a mesma coisa que crente é pecado, crente ser rico? Sim ou não? Não, então, por muitas das vezes, eu já falei isso, Deus me faz rico, me faz rico que eu vou ajudar o pastor Júnior, que eu vou ajudar na obra, metade do dinheiro vai para a obra. Por muitas das vezes é assim, o cristão, ele pede isso daí para o Senhor, Deus me faz ganhar na loteria que eu vou ajudar a tua obra, Deus me faz ganhar na loteria que vai tudo para a casa do Senhor. Tem alguns cristãos que são assim, que eles pedem, mas Deus ele não vai dar, porque sabe do coração. Se Deus me der essa quantia, eu vou esfregar na cara daquele irmão. Se Deus me der isso, eu vou esfregar na cara daquele irmão que não me ajudou naquele momento. Então, por muitas das vezes, Deus ele não vai fazer aquilo que a gente pede, porque Deus sabe, Ele sabe da nossa arrogância. Ele sabe do nosso caráter, sabe que a gente vai ser ignorante, sabe que a gente vai ser, nas palavras, duro. Então muitas das vezes Deus ele não vai dar aquilo que a gente pede, talvez uma riqueza, Deus me dá esse daí, Deus me dá esse carro,
Deus me dá aquilo ali, Deus me dá esse emprego, que eu vou esfregar na cara daquele irmão, que quando ele tinha emprego, ele esfrega na minha cara, eu tenho emprego e você não tem. Você vive da mãe, eu não vivo, eu vivo do meu trabalho. Então por muitas vezes Deus ele não vai dar, por causa disso. E tem um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Agradeço a oportunidade, porque eu já falei muito, a somos louvo ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Todos estão bem? Irmãos, eu confesso que no caminho do trabalho para cá, eu falei assim, vou para a igreja, porque eu preciso aprender, mas não quero louvar. Irmão falou assim, pastora, separa o louvor. Eu falei, não quero solar nada hoje. Aí acabei tendo oportunidade agora, porque às vezes, nós estamos na presença do Senhor, mas acontece alguma situação que você fala, Deus, isso ainda está vivo em mim? Sabe aquele seu velho temperamento? A gente tem que matar. Só que aí tem situações que eu falo, meu Deus, eu falei assim, eu ainda estou assim. Aí eu falei assim, eu não vou nem louvar o Senhor. Só que ao mesmo tempo no caminho eu falei assim, o que é que Deus tem a ver com isso? Eu vou deixar de adorar o Senhor pelas coisas que muitas vezes acontecem comigo, só que assim, não é pecado, mas é uma coisa que nós temos, e tem situações que muitas vezes o velho eu, ele quer vir, só que aí a gente tem situações que fala, não, eu não vou fazer, não, eu vou parar, mas só que o Senhor, ele não chamou ninguém para parar e ninguém para retroceder. Aí eu estava até lembrando no caminho, Pedro, homem bravo que era Pedro, eu falei, Senhor, eu estou muito pedrina, e eu preciso morrer. Lembra? Quando a gente se batiza, né? A gente acha que o nosso velho homem morreu nada. Deixa aparecer uma situação para você ver se ele não vem. Só que aí por isso que fala que a nossa luta, irmão, é constante. E é todos os dias. Aí eu tive a oportunidade, eu falei assim, eu não vou negar, né? Aí eu quero estar chamando o pastor Júnior para estar louvando comigo nesta noite. Porque o Senhor, ele tem que ser prioridade sempre na minha vida. Independente do que aconteça, porque eu não entendo essas pessoas, né? Dá uma dor de barriga, quer descontar em Deus. Não vou fazer, não quero. O que Deus tem a ver com isso? Nada. Aquilo que o Senhor colocou na minha e nas suas mãos para fazer, faça. Só que tem pessoas que preferem abandonar, tem pessoas que preferem largar, porque, ai, coitadinha de mim, olha a minha situação, Deus não está vendo? Deus, ele está vendo, só que ele não chamou nenhum frouxo e nenhuma frouxa para desistir. Aí tem coisas pequenininhas que acontecem e o povo só retrocedendo. Aí o Senhor fala, nossa, eu tenho vontade, eu quero dar coisas grandes, mas as pessoas, ao invés de avançar, o povo só retrocede. Aí muitas vezes nós estamos que nem aquele povo lá, né? O gigante não tinha ganhado nada, mas só estava ganhando no grito. E o povo, ao invés de avançar, retrocedia. Triste, né? Que nessa noite nós venhamos avançar na presença do Senhor. Glória a Deus. Sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquistas. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita,
mas tu não serás atingido, verás livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra para você eu abrirei, de preferência onde não tem paredes, só para mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar na mesa enquanto com glória eu não te honrar. Meu Deus. Aleluias. Mas sondei o teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar, de lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou te dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verá livramento. Sou eu seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não chora. Seja lá para o que for, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verá livramento. Sou eu o teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Que a nossa prioridade sempre, 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 sempre venha a ser o Senhor. Que ainda que por algum momento a gente acha que a gente peque, que a gente peca, nós somos pecadores a todos os momentos. Mas só que se lembra que Jesus, ele morreu lá naquela cruz por mim e por você. Porque muitas vezes a gente, por muitas vezes errar, a gente se acha imerecedores da graça do Senhor. Mas Ele está falando, não, você já foi salvo por mim. A única coisa que o Senhor, Ele quer de mim e de você, que nós venhamos fazer dele a nossa prioridade. Faça dele a sua prioridade. Faça dele a sua prioridade. E o Senhor ainda, Ele fala mais: dê valor à sua salvação. Dê valor à sua salvação. Porque infelizmente tem crente que nem valor à salvação, mas está dando. Dê prioridade ao Senhor e dê valor à sua salvação, amém? E as palmas é para Jesus. Aleluia. Vamos estar se colocando de pé. Chegou a hora da palavra, amém? Está chamando aqui o pastor Lucilano. Vou estar pedindo para a nossa irmã Marilene estar orando para o nosso pastor Lucilano, amém? Vai estar trazendo um estudo nessa noite. Salve a igreja com a paz do Senhor. Levantemos, vamos orar, amém? Altíssimo e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez entramos na Tua presença, Senhor, pedindo para o Senhor neste momento da Tua palavra, venha tirar todo impedimento, toda barreira, meu Pai, todo embaraço que Satanás queira enviar para impedir o crescimento da Tua obra, Senhor, pois bem sabemos, meu Pai, que nós devemos crescer no conhecimento da Tua palavra, que nesta noite o Senhor toma o Seu servo, Senhor, Ele venha ter sabedoria para ministrar aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, para a edificação da Tua casa, amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra aí as vossas Bíblias, carta aos Efésios. Estamos estudando aqui essa carta com o objetivo, amados, de edificar
a igreja de Cristo, de trazer revelação da palavra de Deus, daquilo que já está posto, escrito para a igreja do Senhor, que nos últimos dias é tão carente disso. Capítulo 4, quero ler com a igreja do verso de número 7 ao verso de número 10. Se der tempo, a gente lê mais alguns versículos. Efésios 4, versículo 7 ao verso de número 10. Glória a Deus. Todos acharam? Efésios 4, versículo 10, diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Amém? Só tem aqui por enquanto, tome lugar, glorifica a Deus por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Tratamos aí na semana passada sobre a unidade, ou as 7 unidades, através da presença de Deus, que é Deus Pai de todos, está sobre todos e em todos, do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu Espírito que atua na igreja. O objetivo da palavra de Deus é trazer unidade para a igreja do Senhor. E temos lido aqui uns textos que têm trazido ao nosso coração uma preocupação nos dias de hoje. A igreja é carente e a carta aos Efésios é uma mensagem atual para a igreja do nosso tempo. Existem muitas formas de se demonstrar amor por alguém. Também Deus tem muitas formas de demonstrar o seu amor por nós. A principal maneira, ou a forma que Deus demonstrou o seu amor, foi entregando o seu Filho para morrer na cruz por nós, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma das principais provas de amor, quando Deus deu o seu Filho. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esse amor não pode ser superado, o amor de Deus por nós, dando o seu Filho. E outras maneiras que Deus também tem, várias maneiras Deus tem de mostrar o seu amor pelos seus, pela igreja. E uma das formas de Deus demonstrar o seu amor é concedendo dons à igreja, dando dons aos homens, esses que foram salvos do pecado, da condenação do inferno, foram redimidos pelo sangue de Cristo, chamados pela graça de Deus, através do evangelho eterno. Deus faz que estes homens recebam dons, demonstrando assim o seu amor pela igreja, demonstrando o seu amor pelos seus. Uma das formas de Deus demonstrar o seu amor pela igreja é através dos dons concedidos. E observa que esses dons, irmãos, eles são de Cristo. Cristo é o portador dos dons, e Ele distribui esses dons para a igreja como forma de amor para com todos. Amém? Então Paulo, ele começa aqui a tratar, a partir do verso de número 7, sobre os dons. E nesse trecho aqui, Paulo parece demonstrar que o fato de Deus conceder dons aqui aos homens ou à igreja é uma das formas de Deus provar o seu amor pela igreja. No verso de número 7 diz que a graça foi dada a cada um segundo o dom ou a medida do dom de Cristo. Então é importante a gente entender que essa sentença que Paulo fala, mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Isso aqui, irmãos, deixa clara a graciosa razão de Deus conceder dons aos homens. É algo que não pode ser
conquistado, comprado, porque é Deus que dá, é algo que é doado pela sabedoria e poder de Deus que dá ao homem segundo a sua própria vontade. Ninguém conquista, ninguém compra dom de Deus. É Deus que dá conforme Ele achar melhor, porque é Ele que dá a quem quer, a hora que quer, como quer e o que Ele quer dar a cada um de nós. Amém? O dom é dado segundo o dom de Deus aqui, ou o dom de Cristo, né? Então, só para a gente entender aqui, eu não vou falar especificamente de dons, mas vou ter que aqui usar os dons que a igreja desfruta e que participa nos dias de hoje. E esses dons precisam estar em ação, em atuação dentro da igreja. Amém? Então Paulo deixa aqui no verso de número 7, Paulo deixa de olhar para a igreja como um coletivo, como um grupo, e passa a olhar como indivíduos. Paulo está tratando da igreja, a unidade da igreja como um grupo, como um coletivo. Os crentes vivendo em unidade, em um só corpo, em uma só fé. Agora Paulo ele passa a ver a igreja não mais no coletivo, mas individualmente. Deus também não nos vê só como um grupo, mas individualmente, cada pessoa, e Ele denota a sua graça particular a cada um de nós, como pessoas necessitadas, fracas, carentes, temerosas, cheios de temores, e Ele trata cada um pelo seu amor. Então Deus não nos vê apenas como um grupo, mas Ele vê cada um particular, individualmente. E Ele deposita em nós o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Não abandona nenhum. O tempo todo Deus está cuidando de nós. Então Deus não nos vê somente como um grupo, uma igreja, mas como indivíduos, cada um. E todos nós temos uma atenção especial de Deus, cada um de nós. Amém? Então, diante disso, cada um de nós recebe um dom. Ninguém fica sem dom na igreja. No momento da conversão, cada cristão recebe um dom da parte do Espírito de Cristo, ou do Espírito Santo. É mesmo, pastor? Todos recebem um dom? Sim. Ninguém fica sem dom. Paulo vai dizer que para que todos cheguem ao pleno conhecimento, à plenitude de Cristo. Então não é só os apóstolos, não foram só os profetas que tiveram a graça de receber, não. Todos os cristãos recebem algum dom da parte de Deus, algum dom espiritual. Amém? Então cada um recebe, e aí já no momento da sua conversão. Então nenhum cristão fica sem dom. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso, que através do Espírito Santo, que é Ele que decide qual dom dar aos seus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, Paulo vai tratar dos dons, mas apenas o verso 11, 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, Paulo vai dizer que é o mesmo Espírito, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então observe, irmãos, que ninguém fica de fora. Nenhum crente fica sem dom dentro da igreja. Todos, quando receberam a salvação pelo Espírito do Senhor, ele recebe um dom em especial. Alguns claramente descobrem qual é o seu dom, outros não. E muitos não são zelosos pelos dons. Paulo vai dizer também aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 30, ele diz assim: procurai com zelo ou diligentemente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então cada um precisa descobrir o seu dom e zelar dele. Amém? Então só para a gente ver aí, uma lista dos dons, ela não pretende ser exaustiva, mas só para a gente entender. Vamos lá aí na carta aos Coríntios mesmo, onde a gente estava lendo. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 1, verso 4 ao 12, tá bom? E depois nós vamos para o verso 28, 29. Capítulo 12,
Primeira aos Coríntios, capítulo 12, verso 1, diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 4: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de língua. Veja aqui que são 9 os dons que Paulo relata. Mas um só, versículo 11, é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Versículo 12 diz: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Verso 28 diz assim: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Verso 29, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres. Versículo 30, tem todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Agora voltando, Romanos, um livro atrás, voltando um pouquinho lá, antes de Coríntios, Romanos capítulo de número 12, verso de número 4, Romanos 12, verso 4. Romanos, capítulo de número 12, verso de número 4 ao verso de número 8, diz assim: assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Observe esse versículo aqui, amado. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Lá em Efésios diz que a graça é segundo o dom, é diferente, tá bom? Versículo 6 aqui diz: temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use este dom em exortar. O que repreende, faça-o com liberalidade. O que o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. Efésios 4, versículo 11, para completar aqui. Efésios 4, verso 11 diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres. Então observe que a lista é um pouquinho extensa, mas nós temos aí palavra de conhecimento, de sabedoria, fé, cura, milagres. Só no capítulo 12 aos Coríntios são 9. Nós vamos ver ainda dons de governo, socorro, misericórdia, ensino. Tudo isso faz parte. Pelo menos uns 20 aí a gente tem uma lista de dons. Não é tudo, mas são alguns só para a gente entender. Então esses dons todos são úteis dentro da igreja, e cada um de nós recebeu uma parte. Tem gente que é abençoado para liberar, doar, contribuir sem muito esforço da parte daqueles que necessitam. Ela faz um sacrifício que para ela não significa nada.
Então ela é abençoada, generosa para doar. Isso é dom na pessoa. Outros têm o chamado para exortar. Isso é bênção. Então cada um de nós recebeu um dom da parte do Senhor. Todos os crentes têm um dom. Só precisa saber aonde você está nesse negócio, não é? Seja para exortar, ensinar, contribuir, agir com misericórdia, aconselhar. Todos nós temos um dom. Então observa aí, que de acordo com os apóstolos Pedro e João, todos nós somos sacerdotes do reino do Senhor Jesus. Todos somos sacerdotes. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 5, diz que nós somos pedras vivas, somos obra, construção, para sermos sacerdotes do Senhor, no templo do Senhor. E no verso 9 diz que nós somos nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Então nós somos feitos sacerdotes, todos, sem distinção. E João no capítulo 1 em Apocalipse, João em Apocalipse capítulo 1 versículo 6, ele diz que o Senhor nos fez reino e sacerdotes para Deus e Pai. Então nós somos reino e sacerdotes, somos todos sacerdotes. Então ninguém é maior ou menor do que ninguém com base no dom que recebeu. Ninguém pode se sentir superior a outro por causa do dom que recebeu. Segundo diz o apóstolo Pedro, nós somos todos pedras vivas, somos todos sacerdotes do reino. João diz que nós somos sacerdote e rei para o Senhor. São todos iguais. É claro que aqui Paulo ele vai fazer uma distinção no corpo. Ninguém escolhe ser boca, pé, olho, estômago do Senhor. É Ele que escolhe quem quer, aonde quer e como quer colocar. Mas todos nós somos diante do Senhor iguais. Não há distinção aqui. Então Paulo ele diz aqui que nós recebemos esses dons. Então primeira coisa para você entender aqui a respeito de dom: ninguém é maior ou menor do que alguém tomando por base o dom que recebeu. Segundo, o dom não nos é concedido para nos tornarmos grandes ou pequenos, mas para que com eles contribuamos para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. O dom é para contribuir com o crescimento da igreja. Terceira coisa, não recebemos o dom para ostentá-lo por aí. Não recebemos para ostentar o dom ou para mostrar para alguém. Pelo contrário, nós recebemos para edificar o outro, recebemos para ser útil para o outro. Então o dom que eu recebi não é para mim, é pensando no outro. O dom que o Senhor nos dá é pensando no outro, e o dom que o outro recebe é para a minha edificação dentro da igreja. O dom que eu recebo não é para mim, é para edificar outro. E o dom que o outro recebe é para a nossa edificação. Então ninguém recebe o dom para si mesmo, nem muito menos para sair por aí, ostentando, dizendo que é maior do que fulano e tal. Porque já vi pessoas, irmãos, que são orgulhosas, acham que porque recebeu um dom diferente do outro, a faz maior ou superior a outro. Isso não existe. E tem gente que trata os outros de vasinho, né? Porque se acha um vazão. Vaso, vaza, nunca vi esse negócio de vaza, né? Pois é. E quando se olha pela aparência é pior, irmãos. Já vi pregadores chegar aparecendo um astro de Hollywood na igreja e sair envergonhado. E às vezes tem um irmãozinho de chinelo, de dedo, terninho surrado, sobe no altar, abre a boca e Deus usa tremendamente, faz sinais e maravilhas, porque não está lá para se mostrar, não está para aparecer, está para servir a igreja, servir a Cristo, e Deus honra aqueles que são humildes. Mas tem gente que despreza os outros. Irmãos, eu fui na igreja, estava lá em Fortaleza na igreja, e aí fui lá convidada por um amigo, uma igreja grande. E aí o amigo meu,
amigo da família praticamente, né? Me apresentou lá para o pastor, que parecia um popstar, estava lá sentado, aí me apresentou, e aí eu voltei lá para o meu banco, sentei lá, né? Vou lá para adorar, não quero nem citou meu nome, nem apresentou, nem falou convidado, nem citou. E aí na hora, meu amado, parecia que o pastor era o astro. Apaga-se as luzes da igreja. E aí, de repente, o cidadão desaparece. Toda a igreja lá naquela escuridão. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Lugar de crente é lugar de luz. E aí lá vem o pastor, vem lá do fundo da igreja, e a igreja toda lá, e ele vem e começa a profetizar, entregando. Aí eu falei, misericórdia, eu não recebi foi nada naquele lugar. Acho que eu estava na carne naquele dia. Não, e eu fui, nem me apresentaram. Cheguei na igreja onde minha mãezinha congrega. Aí o negócio foi diferente, né? A simplicidade, a gente não precisa disso, irmão. Eu não preciso ser, apresentar, chegar em lugar nenhum. Sou servo, sou ovelha, deixa. Mas o negócio vai sério. E tem gente que se acha superior. Ainda mais se olhar para o seu dedo, não vê o anel de formatura, não vê o anel dado de teologia, né? Se não vir, meu irmão, esquece, deixa você lá. Mas não é isso que nós precisamos, né? Tem gente que vive de bajulação das coisas mais, né? Então, nós não recebemos o dom para ostentar por aí. Pelo contrário, irmão, nós somos pequenos na presença do Senhor, e que Ele nos faça vaso de honra na sua casa, para edificar a igreja. Paulo diz aqui que é para o aperfeiçoamento dos santos, para o ministério, o desempenho do ministério. Não é para eu nem para você se orgulhar do que tem. Pelo contrário, se você tem o dom de cantar, porque a Bíblia não fala de cantar é dom de maneira nenhuma, mas se você canta para a glória do Senhor, deixa Deus te usar, e não se orgulhe disso, porque Ele te deu a voz. Se Ele quiser, Ele apaga lá o negocinho e não canta mais. Pregar é a palavra dele. Tem gente que se exalta muito porque prega, né, irmão? Porque tem o dom da sabedoria de pregar. Tome cuidado, porque dom é para a glória de Deus, para edificar a igreja. Deve ser usado para a igreja, e todos eles são para útil, como o Espírito dá para o que for útil, é para dentro da igreja, né? E Paulo diz, são todos profetas? São todos operadores de milagres? Falam todos língua? Não. Então cada um tem aquilo que o Senhor requer e deu. Em Romanos 12, no verso 6, só para a gente recitar aí novamente, os dons aqui, irmãos, eles diferem segundo a graça. Em Romanos 12, Paulo diz que o dom é concedido segundo a graça, né? É a graça que cria, sustenta o dom. A graça é a vida de Deus que sustenta o dom, que dá àquele que tem o dom graça para que ele continue. Aqui em Efésios, o dom, a graça é segundo o dom. É o contrário, em Romanos, o dom é segundo a graça. Então é diferente aqui. Então Paulo diz aqui, a graça é segundo o dom, a graça do Senhor, e o dom é dele. É Ele que faz com que esse dom seja doado para nós. Então é pela graça que nós recebemos. O dom é de Cristo. Não compete a nós escolher. Mais uma vez Paulo diz aqui que é Ele que dá, é o Senhor que dá. É pela sua soberania. Ninguém conquista, ninguém tem direito a nada disso. Mas Paulo ensina que a gente precisa buscar os melhores dons, zelar por eles, principalmente de profetizar. Amém? Versículo de número 8, Efésios. Então, com respeito aqui ao corpo de Cristo, todos os elementos básicos são um só. De referente ao corpo de Cristo, os elementos básicos são um só. Paulo diz que é um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai. Com respeito aos dons ou funções, aí são muitos e variados. Amém? São muitos aqui, são variados. Versículo 8, Paulo diz assim, o texto diz, por isso diz,
Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse texto aqui, irmãos, me quebrou a cabeça ontem. Eu estava estudando. A primeira vez que eu me deparei com esse texto, já faz uns 20 anos atrás, e eu preguei uma mensagem na igreja, num domingo de manhã, acho que numa reunião de obreiros, vários pastores. E aí, o que me chamou a atenção nesse texto é que diz que ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. E aí eu entendia isso aqui, que esse cativeiro ou cativo eram os remidos da antiga aliança. Por quê? Existem algumas versões da Bíblia Sagrada que elas traduzem diferente o texto. Aqui diz: e subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. O cativeiro é um corpo de cativo, não é um lugar. Ou levou cativo o cativeiro, aquilo que fazia cativo as pessoas. Quem era que oprimia a humanidade? O que fazia cativo as pessoas? A morte, o pecado, Satanás, o inimigo de Deus, a maldição. Porém, tem um texto que traduz como: subiu ao alto e levou cativo os que estavam sob o cativeiro, os que estavam no cativeiro, como se fosse um lugar. Nessa tradução, que é chamada a versão restauração do Novo Testamento, aí fala que são os remidos da antiga aliança que estavam cativos. Quando Jesus, ele vai subir ao alto, ele vai levar cativo o cativeiro. E aí a gente entende que isso aqui é o Hades, onde havia a separação. O paraíso hoje é no céu, aonde Deus está. Todos que estão vivos, que morreram em Cristo, os que morreram na antiga aliança, estão com Deus. O próprio Jesus disse que Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo, é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então eles estão com o Senhor. E aí nesse texto, nessa interpretação, o Hades, que fica no inferior, lá nas partes mais profundas da terra, havia separação. Então a palavra Hades confunde muito quando ela é traduzida por morte, inferno, sepultura. Então aqui, quando Jesus desceu às partes mais baixas, o termo aqui é Hades, que era onde as pessoas ficavam antes de Jesus subir ao paraíso com aquele homem, aquele ladrão na cruz, né? Diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Obviamente ele não subiu no mesmo dia, Jesus ficou 3 dias ainda, né? Mas subiu. E aí, então, que como Jesus levasse esse cativeiro para o céu. Só que no texto aqui, a expressão que Paulo usa, ele está citando o Salmo 68, verso 18. Só para a gente entender aqui, para não confundir vocês e nem causar polêmica, porque às vezes a gente interpreta um texto e aí, dependendo da versão, a gente se confunde. Salmo 68, verso de número 18. Vocês estão aí? Então o texto que Paulo cita, e ele aqui adaptou esse texto à mensagem em Efésios, para falar da vitória de Cristo, quando da sua morte e da sua ressurreição, na cruz do Calvário. Então o Salmo diz assim, versículo 18: quando subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons dos homens, e até dos rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que dia e noite, dia a dia, leva a nossa carga, o Deus que é a nossa salvação. O texto aqui está falando do Deus Jeová. E quando subiu ao alto, está falando da arca, que foi colocada no monte Sião. E a arca ali representa Cristo, né? Tipologicamente representa Cristo. Cristo é a arca do Senhor, é a presença de Deus. É a arca, é a presença manifesta de Deus. Nós estudamos aqui o livro de Moisés, né? Sobre o tabernáculo, e também Apocalipse.
Então entendemos que Cristo, ele é a arca, representa a arca do Senhor, que é a presença manifesta. Então o texto de Salmo está se referindo ao Deus Jeová, a vitória dele, quando a arca foi colocada no monte, Deus levou cativo o cativeiro. Paulo adapta aqui esse texto à vitória de Cristo. E quando a gente entende o que Paulo está dizendo, quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, só que esse texto não se refere aos remidos da aliança, se refere à morte, que prendia, que mantinha as pessoas prisioneiras, por causa do pecado, da maldição, viviam presos. Então Paulo está dizendo que ele levou cativo o cativeiro, e não os cativos que estavam lá dentro, como se fossem os remidos da antiga aliança. Diz que ele levou cativo o cativeiro. No hebraico, a expressão do Salmo 68 é Shavita Shev, ou seja, levou cativo os cativos, ou levou cativo o cativeiro, como foi traduzido aqui, levou cativo o cativeiro. E quem é o cativeiro? A morte. Só para você entender isso, no capítulo de número 2, Colossenses, mais à frente aí, depois de Filipenses, capítulo 2, verso de número 15, Colossenses, depois de Filipenses, aí é mais à frente, capítulo 2, verso 15, Paulo ele vai usar esse texto aqui, explicando a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Então ele diz assim, capítulo 2, carta aos Colossenses, verso de número 15. Paulo falou anteriormente que a dívida que tínhamos foi cravada na cruz, ele pagou o preço na cruz. Verso 15 diz assim: e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Jesus, citando Isaías capítulo 61, no livro de Lucas capítulo 4, verso 18, Jesus entra na sinagoga em Nazaré, ele toma o livro de Isaías e lê o texto, Isaías 61, e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu com o Espírito para pregar boas novas aos pobres, libertar os oprimidos e pôr em liberdade os que estavam presos. Jesus só põe em liberdade os que estão cativos, quando ele derrota o opressor. Então ele vai levar o cativeiro embora, e ele vai libertar os que estavam lá. Ele está levando não os cativos, mas ele está levando cativo agora, prisioneiro, os que mantinham em cativeiro. Ele está levando a morte. Só para você entender isso, capítulo 1, verso de número 18 do livro de Apocalipse, Jesus diz assim: eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho uma chave da morte e do inferno. Então Jesus, quando venceu na cruz, ele tomou o poder que estava nas mãos de Satanás da morte. E em Apocalipse ainda, quase lá no finalzinho, vai dizer que a morte vai dar os seus mortos, o inferno vai dar os seus mortos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 55, só para você entender isso, que Jesus ele vai levar cativo a morte, como se tivesse derrotado e destruído eles, os expõe à vergonha, à humilhação que nós lemos em Colossenses capítulo 2. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 55, Paulo está falando da ressurreição. Ele vai dizer que tragada foi a morte na vitória. No verso 55 ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Nesse texto aqui, irmãos, há uma outra tradução da Almeida antiga, que traduz, não sei se alguém tem alguma Bíblia aí,
igual a minha lógica contemporânea traduz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Só que outra versão diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória, e ó morte, a teu aguilhão? Então esse inferno aqui é tradução de Hades, do grego. E lá no hebraico é Seol, né? É outra tradução para inferno, morte, sepultura, e acaba confundindo às vezes quando é traduzido dessa maneira. Então aqui, onde está, ó morte, aí é a mesma palavra que vai traduzir do Salmo de número 16, verso 8 e verso 11. Só para você entender isso aqui, eu vou ler Salmo 16, verso de número 8. Amém? Salmo 16, versículo 8 diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha língua. Também a minha carne repousará segura, porque não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Versículo 11: tu me farás ver as veredas da vida, na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. Só para você entender o verso de número 10: porque não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Esse texto aqui, queridos, Pedro vai usar no livro de Atos, capítulo 2, verso 27. Pedro vai usar esse texto em referência à morte de Jesus e à sua ressurreição. Só que ele vai dizer, nós lemos aí, não deixará a minha alma no inferno, né? Aí Atos 2, verso 27. Atos 2, verso 27, verso 25, Pedro vai dizer o mesmo texto que eu li aqui no Salmo 16, versículo 8. Disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Ainda a minha carne há de viver em esperança, porque não deixará a minha alma na morte. Observe que lá está no inferno, e aqui a alma na morte. Nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. É uma outra citação aí, né? Claro, de Pedro, está citando isso de memória, mudou um pouquinho, mas é a mesma palavra lá que ele usa no Salmo de número 16, para se referir aqui à morte de Cristo e à sua ressurreição. Então, quando Paulo aqui, voltando aos Efésios, Paulo ele diz isso aqui, sobre aquele que subiu ao alto, e subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, através da morte de Cristo, através da ressurreição de Cristo e da sua ascensão, é que nós recebemos dons da parte do Senhor. Foi por causa disso que ele recebeu dons de Deus, o dons é de Cristo, e ele dá para a sua igreja como prova do seu amor, para que a igreja continue fazendo aquilo que ele veio para fazer. A igreja é o corpo de Cristo. Então a obra começou com ele e termina com a igreja. Então o que ele faz pela igreja é dar os seus dons, que são dele, adquirido pelo seu poder, a vitória na cruz, através da sua morte e da sua ressurreição. E quando ele sobe ao céu, quando ele ascende ao céu, ele dá dons aos homens. Amém? Deu para entender aí? Então,
É, né? Levou muitos prisioneiros. Só que aqui, no caso, a gente entende que seriam os remidos da antiga aliança, né? Só que essa tradução diz que não, ele levou cativo o cativeiro. O cativeiro não era o lugar, mas sim aquele que tornava prisioneiro, ou seja, a morte. E Jesus, vencendo a morte, ele tomou a chave da morte do inferno, e aí deu liberdade aos homens, conforme ele mesmo diz no livro de Lucas 4,18, que ele pôs em liberdade os presos, os prisioneiros. Então ele só pode pôr em liberdade aqueles que estão cativos, quando ele leva o cativeiro embora. Então ele sobe com o cativeiro, expõe a humilhação. Paulo está tratando aqui como se fosse uma parada militar. Os romanos, quando eles iam para derrotar uma cidade, conquistar um povo, eles derrotavam e traziam os cativos como um prêmio e levava para Roma para apresentar ali. Os destruídos, os derrotados, eles expunham a vergonha, a humilhação, e levava diante do imperador para mostrar a sua conquista. Jesus está levando agora quem é o opressor da humanidade, a morte. Por causa do pecado, a morte reinava. Cristo venceu a morte e diz: aonde está, ó morte, a tua vitória? Então ele venceu a morte. Então, por causa disso, ele tornou livre agora os homens. O poder que estava na mão de Satanás, da morte, é passada para o Senhor através da sua morte na cruz. Verso 9 diz assim: ora, isto ele subiu, que é senão que também antes desceu as partes mais baixas da terra. Nós sabemos que Cristo subiu ao céu, ele ascendeu ao céu. E quando ele desceu as partes mais baixas, primeiro nós precisamos entender o seguinte: na encarnação, Jesus estava na glória, e o verbo se fez carne, quer dizer, encarnou. Ele estava no céu como Espírito, e ele encarnou. Na encarnação, ele passa a ser Deus na terra. Então ele desce à terra. Quando ele morre, ele vai para a sepultura. Então ele desceu mais baixo ainda, foi até o Hades. O Hades era o lugar que ficavam os mortos, a sepultura. No Salmo 16 diz que ele não ficaria lá no inferno, ele voltaria, amém? Então na encarnação ele desce à terra, participa da maldição, do pecado do homem. E aí na morte, na cruz, ele vai para a sepultura, desce mais baixo, nas partes mais baixas da terra. Porém ele não fica lá. Quando ele ressuscita, ele sai do Hades e vem para a terra. Quando ele ascende a sua glória, ele sai da terra e vai para o céu, e está no terceiro céu agora, aonde Paulo diz que ele está acima de todos. No capítulo 1, no verso 23, só para você entender, Paulo diz assim, verso 21, capítulo 1 de Efésios, verso 21, diz assim, verso 20, tá bom? Só para entender melhor: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita dos céus, acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Observa aqui, Efésios 4, agora no verso 9 e o verso 10, vai dizer assim: ora, aquele que subiu, que é senão aquele que também desceu, baixou, foi lá nas profundezas da terra, na morte, e aí o seu espírito não ficou lá, ressuscitou, o seu corpo ressuscitou na terra, e ele vai subir, ascender ao céu. Ele vai subir, ser tomado no meio de uma nuvem, vai subir ao céu e vai entrar na glória de Deus. Então aqui no verso 10 diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir. Aqui diz cumprir. No verso 23, onde nós lemos aí no primeiro capítulo, diz para encher todas as coisas. Cumprir e encher é a mesma coisa. Ele só pode encher, curiosamente, encher depois que ele concede dons aos homens.
Ele está no céu, agora a igreja é o seu corpo, e ele enche todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, através dos dons que ele concede aos homens que creem nele. Através da descida ele vai distribuir dons e encher todas as coisas, cumprir todas as coisas. Deu para entender até aí? Então, só para você entender, concluindo aqui, não durma não. Se dormir eu vou atirar esse microfone aqui. Já viu o microfone voador? Então, só para você entender, quando Deus, isso aqui mostra o contraste, né, da descida na terra, ou nas profundezas da terra, e ele sobe às mais altas posições, ou seja, no paraíso agora, onde a glória é indescritível, o poder é manifesto, o nome de Deus é glorificado, os anjos adoram, os querubins, serafins, todos se prostram diante dele, os anciãos se prostram diante dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através dos dons que ele manifestou na igreja. Então nos cultos nós podemos sentir a graça de Deus, a presença tanto do Pai, do Filho e do Espírito manifestando, produzindo graça e unidade dentro da igreja. E essa mesma unidade está na glória de Deus. Então na terra nós vemos a manifestação de Deus. Então uma das formas de Deus conceder graça ou encher todas as coisas é dando dons aí à sua igreja. Então o que eu quero dizer para você, tenha sempre em mente isso: nós vivemos para Cristo, morremos para o mundo. Se não for assim, nós continuamos cativos, prisioneiros do sofrimento, ainda estamos presos ao pecado, à morte, à maldição. Mas em Cristo nós temos liberdade, só Ele pode libertar, e Ele diz: se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. No livro de Apocalipse ele não é mais o Filho, ele é o Senhor, e é Ele que liberta a todos pelo seu poder. Então nós somos livres pelo poder que há no nome de Cristo. E se não for assim, nós ainda estamos condenados, estamos cativos e presos ainda nas garras da morte e do inferno. Então os dons que nós recebemos é uma manifestação da graça de Deus para nós. Amém? Só quem foi alcançado por esta graça possui dom. Só quem foi alcançado por essa graça possui o dom da parte de Deus. E esses dons, amados, nós precisamos zelar por ele, para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos através do dom tem que ser para a glória de Deus. Então nós temos que ter isso em mente: os nossos dons são para a glória de Deus, e eu tenho que cuidar, zelar e fazer bom uso daquilo que Deus nos concedeu. Seja ministrar, seja ensinar, faça com esmero, seja governar, presidir, administrar, seja cooperar, seja doar, seja exortar, seja qual for o dom que você recebeu da parte de Deus, faça isso com diligência, porque Deus se agrada. Então nós temos que usar os dons para a glória dele. Deus nos deu dons para a glória dele. Dá para continuar? Diga. Sim, isso. Não, na verdade isso, existe o dom do Espírito e o dom natural. Não podemos confundir dons espirituais com capacitação natural. Deus, Ele é tão misericordioso, isso chama-se graça comum. Graça comum é aquilo que Deus dá a todos os homens. Deus dá sabedoria para o homem escrever livros, dá sabedoria para o homem inventar coisas. Isso é graça comum, isso é dom natural que Deus concede a todos os homens. Alguns são capacitados, usam melhor a sua inteligência, mas dom espiritual é outra coisa.
Isso é um dom natural que você pode aperfeiçoar para a glória de Deus e fazer uso para a glória de Deus, para benefício da glória de Deus. Então o dom que eu tenho, se eu sou um professor, eu tenho um dom do ensino, então eu tenho que me esmerar e fazer isso para a glória de Deus, seja na escola pública ou não, eu tenho que estar lá para manifestar a glória de Deus através do ensino. Então isso é dom natural, e o dom espiritual é o que nós falamos aqui. É o Senhor que concede. Mas a graça comum, Deus dá dons a todos os homens. A uns são capacitados melhor. Só que isso não pode ser confundido com dons espirituais. Seja músico, seja tocar. O interessante é que esses dons, né, Deus já havia descrito lá no livro de Gênesis capítulo 4, capítulo 5. Filho de Caim, que era um amaldiçoado por Deus, já tinha dom. Instrumentos musicais, tocar, construir, fazer cidades. Isso era dom dos homens. E eram homens que não eram da graça de Deus, já havia sido amaldiçoado. É uma coisa que não. E esses dons não são para a salvação de ninguém. Isso é uma graça de Deus. Também isso é dom do cristão, daquele que alcançou a graça de Deus. Não, nesse caso de crente, todos os crentes, eles recebem da parte de Deus algum dom, ninguém fica sem dom. Então, alcançou a graça de Deus, e só os que têm a graça de Deus alcançam esses dons. Não estou falando do mundo, não estou falando do cristão. Então, mesmo os que são ímpios, muitos deles fazem isso, dão dízimo e tudo mais, só que não tem a graça de Deus. Isso não é dom recebido da parte de Deus, né? A graça comum é outra coisa, né? Então essa graça que o Senhor está falando aqui, segundo a medida do dom de Cristo, sim. Essa visão, né, que os espíritas, né, os espíritas acreditam, então eles fazem obra de caridade como uma forma de alcançar, né, a perfeição, a iluminação, né, a pagar o karma, essas coisas todas aqui que a Bíblia nossa não ensina nada disso. Então eles acreditam que através das obras, né, doar e se desprender das suas materiais faz com que herdem, né? Então, para os espíritas não existe céu, inferno, condenação, essas coisas não, né? Mas ninguém é salvo por causa disso, né? E dom também é uma graça de Deus, Ele dá a cada um para aquilo que for útil. Porém, nós tratamos aqui dos dons. Existem dons que são serviços e funções, mas existem homens como dons, amém? Homens são dados como dons, é o que nós vamos ver depois. Não vai dar, são 9h30, tá bom? Eu falo demais, né? Tá bom, então a gente vai deixar aqui. Ó, eu sempre preparo e deixo a metade para depois, pastor. Tá bom? Diga. Isso. Do que mantinha, isso. Era a morte que mantinha preso. Então ele toma o cativeiro, né? Ele não leva as pessoas lá, né? Ele vai levar cativo o que fazia cativeiro, né? A morte, o inimigo, né? O pecado, a maldição. Tá bom? Só que tem que tomar cuidado com essas versões da Bíblia Sagrada, né, irmãos? A palavra de Deus é uma verdade que não pode ser questionada. Se nós temos a Bíblia Sagrada como verdade de Deus, é inquestionável.
Só que algumas traduções, elas podem diferir uma da outra, e isso gera, às vezes, interpretação também. Tá bom? Então, a citação de Paulo aqui nessa questão vem lá do hebraico, do Antigo Testamento, né, que é Shavita Shev, levou o cativo o cativeiro, ou tomou cativo os cativos. A tradução verdade é levou cativo o cativeiro. Não é o lugar, não é o Hades, que era, não, é o que mantinha a morte, a maldição de Satanás. Amém. Olha, eu não sei quanto tempo a gente vai terminar isso aqui, se Deus conceder graça, né? Então, eu não estou preocupado com o tempo, tá bom? Mas espero que você seja paciente e aprenda aqui um pouco nesse texto, que a gente vai aqui poder esmiuçar. Eu estou ainda aqui meio correndo, não estou nem comentando muita coisa. Em 3 versículos não deu para explicar, né? Tá bom? Então a gente vai continuar. E aí, se Deus quiser, na terça-feira que vem, a gente vai tratar dos dons como edificação da igreja. Tá bom? Homens, como dons. Aí vocês vão querer me bater. Não tenho nada contra ninguém. Amém? Tá bom? Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor por essa palavra. Deus abençoe. Que a palavra produza efeito no seu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. É bênção. Mas já dei um livro para ela sobre o ministério de mulheres, já para ela já ficar bem treinada e saber como que é. Glória a Deus. Amém. E a gente sempre assim, irmãos, esses dons que Deus dá, e eu sempre falo, a única maneira que Jesus identificou, mandou nós identificar aquilo que é falso, é pelos frutos. Acabou. Então aí acaba toda a discussão. Você quer saber se é de Deus? Fruto. Tem fruto? Não tem? Acabou. Aí é falso. Porque Jesus, ele disse, quer saber um falso profeta? É os frutos. Então aquilo que está dando fruto, eu não posso falar que não é de Deus. Não, fruto não. Resultado é diferente. Fruto é diferente. Resultado é uma coisa, fruto é diferente. Porque Jesus disse que ninguém pode falar em nome dele se não for dele. Ele falou isso. Agora, resultado é diferente. Resultado tem um lugar que tem um monte de resultado. Resultado, expulsar demônio, fazer milagre. Ele até disse assim, lá em Deuteronômio 13. Não se espante. Ele disse, se o falso profeta, roubador de sonho, ele vai te dar sinal. Ele vai fazer prodígio. Ele vai fazer maravilha. Mas está te levando aí a outros deuses que você não conhece. É eu, Deus, vos provando para saber se você me ama de todo o coração. Está lá em Deuteronômio. Então, fruto é diferente. Resultado é outra coisa. Não. Não, mas ele está indo a outros deuses. Ele sempre vai ter uma coisa que ele está indo a outros deuses. Então, você já sabe que já é errado. Não é fruto. Você já sabe que não é fruto. Amém? Glória a Deus. Então é o que Jesus nos ensinou, né, na sua palavra. Amém? Irmãos, amanhã ensaio com as irmãs às 19 horas. Quinta-feira, consagração às 9 da manhã, pastor Marcos. Quinta-feira à noite, quinta profética. Sexta-feira tem ensaio com a mocidade, que é às 19h30. As irmãs têm carta para responder. Está na igreja. O que é isso aqui? Tá. Na sexta-feira tem vigília de oração. Amém? Quem quiser vir, venha. Estou orando das 11 à meia-noite. Sábado, a mocidade tem carta também para responder. Vai acompanhar um pastor que eu vou ministrar no aniversário da igreja. E a mocidade vai junto. Às 19 horas na igreja, tá bom? Domingo não haverá trabalho pela manhã por causa das eleições. E à noite, o culto, às 18h30, o culto com a família. Glória. Oi? O quê? Vote com consciência. Isso, crente. Vigia, viu? Vote com consciência, tá bom? O povo tem que votar. Amém?
Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai querido, por tudo a qual o Senhor, meu Pai querido, tem falado nesta noite. Obrigado, meu Deus da glória. Senhor, meu Pai querido, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê sabedoria e entendimento para compreender, Senhor, meu Deus, Pai querido, a cada dia a sua palavra e aquilo que o Senhor tem falado, Senhor, aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, abençoa cada irmão, Senhor, seus lares, faça-os prosperar para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, amém. Recebam a bênção, que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirma dizendo: vai em paz, não peques mais. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.